eu a pedir ver se eu consegui. Deixa eu te falar. Eu trabalho com crianças. Hoje em dia a gente trabalha com muitas crianças, né? Hoje a gente não chama mais a criança de acompanhamento, porque através do meu acompanhamento eles são chamados de neurodivergentes. Por que neurodivergentes? Porque eles são crianças normais, mas que têm uma capacidade dentro da situação de vida deles. Por exemplo, tem crianças que você vê que são melhores nas tarefas executivas, tem crianças que são melhores na verbalização, tem crianças que são melhores na plasticidade, na coisa das artes. Então, cada criança, ela tem um aspecto, a gente avalia. Eu tenho um teste que eu aplico, pode anotar aí que é bem bacana, que chama VISC. Sim. VISC? VISC, acho que eu não apliquei em você, né? Eu não sei. Eu não lembro agora de nome assim. Também não. Ele é WISK. É VISC, VISC 5. Tem o 4 e tem o 5, tanto faz. O VISC é um teste de QI. Ali eu vejo crianças com altas habilidades, ali eu vejo crianças que têm algum problema de locomoção, de psicomotricidade, de problema temporal. Quer dizer, graças a esse teste, tem outro teste que eu gosto muito, que chama Colômbia, que é uma maturidade que a criança se encontra. Aí o pai vem, meu filho não está lendo. Claro, às vezes o meu filho, ele é imaturo, ele tem 9 anos, mas a idade mental dele é 7. E não é que ele tenha problemas, ele é imaturo. Entendeu? Esse acompanhamento. Então, esses testes eles me ajudam muito para eu descobrir o que é que não está funcionando legal ou está funcionando demais em você. Aí, eu vou pro lúdico. Eu trabalho muito com o lúdico. Sim. O tempo todo com o lúdico. Eu lembro bastante quando a gente fazia. Por quê? Se eu não me engano, esse whisky você realmente aplicou no meu teste. Eu lembro que daí Caiu aqui. que eu lembro que daí, por exemplo, você passava alguns quebra-cabeça, coisinha assim, né? Tipo coisa de memorização. Você aplicou isso comigo. Eu só não sei como foi, mas... Não vai ter, mas sabe o que eu lembro? Eu penso assim, a criança ela vem pra mim vazia. Sim. A escola é que diz o que ela tem, a professora é que determina, os pais é que dizem, meu filho não lê, meu filho não escreve, meu filho é agitado, meu filho não interage, meu filho não faz vínculo. Mas às vezes ele está muito feliz no mundinho dele. Sim. Às vezes vale mais a pena ficar ali no canto dele, vivendo o que ele acredita ser melhor pra ele. E daí tem... Porque ele estando feliz, não sendo prejudicado, porque assim, uma criança que não lê, ela é prejudicada na escola. Por quê? Porque os amigos tiram sarro, porque ela fica sempre aquém dos outros, a nota é sempre mais baixa, né? Então, ela sempre é dita assim, aquele estranho. E às vezes, por exemplo, igual eu, na época, eu lia bastante, né? Mas, que nem eu lembro, eu sempre fui muito isolado. E isso também me prejudicava. Às vezes até mesmo na nota, mesmo que eu lesse bastante, interação era porque você sempre foi tímido, mas você tinha o teu jeito. E eu sempre disse pra tua mãe, tem que respeitar. Só meu tem que ser respeitado. A hora que ele resolver que ele vai sair por aí tocando violão, ele vai. Então, cada um tinha o seu tempo, né? Sempre. E esse respeito é muito importante. E eu continuo com jogos, eu continuo fazendo uma série de coisas para que a criança venha se chegue a mim, entendeu? Venha para mim, para eu poder trabalhar com ela, para eu poder ver o que está acontecendo, para eu poder ajudar. Eu não determino, mas eu ajudo a mostrar os caminhos, né? Sim. Vai mostrando ali, tipo, a trilha a seguir. Alô? É isso que a gente está fazendo. E a educação, ela é para isso. A educação, ela tem que abrir portas, ela tem que abrir caminhos. E o que a psicologia tem feito com a educação? Ela evita que as crianças tenham sofrimento. A gente trabalha com o emocional, a gente reforça o cognitivo e reforça o emocional para que a criança não tenha lapsos, não pare, não fique perdida, não se ache diferente. Entendeu? Entendi. Então, tá.
Daí, por exemplo, quais são algumas estratégias que normalmente você usa para essas crianças, essas dificuldades? Você já falou algumas, né? Mas tem mais alguma, assim, que você normalmente... Então, olha, a melhor coisa para a criança que tem dificuldade é vivenciar aquilo que dificulta a vida dela. Por exemplo, a criança não tem atenção, tem que ser colocada na frente, longe das janelas, sem ter distratores, sabe? Coisa que distrai a criança. A criança tem que ir ao mercado com a mãe, se ela está ruim na matemática. Por quê? Para a mãe fazer ela juntar as coisas no carrinho e somar as compras. Ela tem que fazer um esporte. Nesse esporte ela precisa ter regras. Ela tem que respeitar o outro para se socializar e ter seus pares. Então, isso que eu faço. Eu tenho trabalhado muito com o método Kumon. Eu gosto muito, porque o Kumon é um método de associação e repetição. Tem criança que só aprende por repetição e associação. Sim. E aí eu digo assim, por exemplo, monta uma gibiteca para o teu filho, mas ele não lê, não tem importância. Ele tendo uma gibiteca, ele vai dizer, eu quero ver o que o Cebolinha está falando naquele gibi. Aí ele vai começar a folhear o gibi e vai ter o quê? Ele vai se motivar a aprender a ler para poder fazer o quê? Para poder ouvir o Cebolinha. Sim. Então, é tudo isso. É uma opção, essas são as né? estratégias que a gente usa. Entendi. Então, eu posso, por falar nisso, né? E eu tenho trabalhado num projeto, né? Que ele é gerenciado pelo professor Marcos Assis. Acho que provavelmente você não vai conhecer de nome, né? Mas ele é um professor aqui da área, que ele está fazendo um projeto que é o Projeto Tandera. Eu achei um projeto muito interessante, porque ele leva o RPG para as escolas. Não sei se já viu o RPG. Ah, RPG sim, mas o RPG que você fala é a reeducação postural, postural ou é o RPG aquele que a gente faz com a criança para ela não desfocar, que faz um trabalho daí dentro da psicologia, porque tem dois. Então, na verdade é o RPG joguinho mesmo, é um joguinho de mesa. Mas como que funciona? Ah, então, esse eu não conheço. Eu conheço o RPG que a criança trabalha para trabalhar a postura, aprender a jogar, ter ânimo para o jogo. E eu conheço o RPG dentro da psicologia, que ele faz um trabalho centralizador. Ah, entendi. Então, o RPG de mesa, ele é tipo um joguinho de dado. Ele usa os dados para decidir as suas ações. Eu uso muito o dominó. Sim. Eu uso demais o dominó, a dama. E daí, qual que é a ideia desse projeto? Ele vai levar a computação, a história da computação, certos conceitos dela, e vai ensinar por meio do RPG. Tipo, não é tipo ensinando ali a história e tal, colocando isso tipo... Através do lúdico. Sim, através do lúdico. Através do lúdico. Espetacular. Nossa, vai dar certíssimo. Já sai de 100 a 0 na frente. A gente já fez alguns testes na escola e até agora os resultados têm sido sempre positivos, assim. Tipo, normalmente as crianças normalmente elas ficam interessadas. Tipo, se você perguntar alguma coisa, elas não vão saber responder. Tipo, quem é ali tal pessoa? Elas não vão saber responder o conceito. Mas aquilo já fica de certa forma na cabeça delas, né? E se algum dia elas forem usar, sim. Você se lembra que eu jogava com você um joguinho, eu uso até hoje, que era um joguinho de bolinha de gude, que vocês tinham que comer as bolinhas de gude? Você não lembra? Ixi, agora eu não lembro. Eu acho que tem um lapso assim na memória, mas certinho não lembro não. Você gostava muito, e todo mundo gosta, por quê? Porque é um jogo de ação, você quer sempre ganhar de mim, e você tem que ter atenção muito, muito focada. Sim. É sensacional. É um jogo muito bacana que também pode ser colocado dentro talvez do projeto, né, do teu professor. Sim, muito futuramente. Interessante. Esse joguinho, até porque a ideia dele é meio que criar um livrinho, criar um documento onde vai ter várias histórias para ensinar a computação por meio disso. Então, por exemplo, a gente usou esse método, né? Então daí no próximo pode colocar alguma outra historinha ali
Nossa, maravilhoso. Sim. Maravilhoso. Criança ama história. Criança ela faz uma apreensão. Sim. Seja do que for através da história. Elas normalmente prestam melhor atenção quando tem algo por trás, né? Uma historinha, alguma coisa assim. Uma música, eu trabalho muito com música e com história, sempre. Interpretação de texto através de histórias da vida delas, né? Vivenciadas por elas mesmas. Sim. Muito legal. Uma coisa aqui que... Bacana. Opa, pode falar. Ia falar... Não, que bacana o projeto. Sim. Nossa. Eu vou... Sensacional. Eu vou mandar até pro professor essa ideia. Quem sabe ele adapte no projeto, porque sempre é bom, né? Algo novo ali pra aplicar com os alunos, né? Até porque eles sempre gostam de algo diferente, então você vai sempre aplicando algo ali diferente e chama mais a atenção deles, né? Eles precisam sempre de motivação. Sim, Criança precisa ser motivada o tempo todo. Tem que ser motivada para comer, tem que ser motivada para andar, tem que ser motivada para... Ela precisa de motivação. Sim. É isso. Sempre assim. Tem outro jeito. Mas uma coisa que eu tô curioso é... Você saberia me dizer quais são os sinais de alerta que normalmente os pais têm que ficar atentos? Tipo, por exemplo, tal criança tem um hábito que daí normalmente é bom ficar atento em relação àquilo? Por exemplo? Um exemplo assim. Eu vejo que o meu filho, o tempo todo, tem os mesmos rituais. Uhum. Ele levanta, ele tem que ser o primeiro a abrir a porta, ele tem que ser o primeiro a escovar o dente, aí ele vai para a mesa, ele dá 3 pulinhos antes de sentar na cadeira. Então, criança que faz ações repetitivas, a gente tem que ter alerta para ver se não está tendo algum tipo de problema, seja qual for. Não precisa ser só na educação. Ela pode estar sofrendo um abuso, ela pode estar sofrendo um bullying, entendeu? Então, criança que faz... tem atitudes e hábitos repetitivos, que já se tornam às vezes toques, são crianças que têm que ser muito observadas. Entendi. Sempre tem que ter um alerta ali, né? E já ver o porquê disso, né? Sim. Se é só uma bobagem, a criança faz porque faz, ok. Mas tem que ver se não tem uma outra coisa mais séria por trás, né? Verdade. Então, ali... E normalmente eu lembro bastante lá, eu lembro que nem você falou lá do Alok, eu esqueci o nome agora, me fugiu o nome, do Whisky, né? O Whisky, isso, o Whisky. Uhum. É o Whisky e o Columbia. Falei 2 testes que eu aplico. Eu aplico vários, mas esses são os 2. Uhum. Eu lembro que nem você falou, normalmente nesse whisky, quando você ia fazer o teste, normalmente você tentava deixar a criança bem confortável, né? E sempre eu via que você tentava melhorar um pouco a minha autoestima quando eu tava jogando, né? Por exemplo, ali a gente foi jogar um quebra-cabeça, então daí você tentava... eu tenho que dizer, você vai ganhar, você pode. Sim. Né? Eu sou melhor que você, hein, Samuel, mas você pode ganhar de mim. Aí vocês ficam malucos, que daí querem ganhar. Sim. Isso é muito legal. De novo, motivacional. Sim. E você tem alguma outra técnica que você costuma usar para tentar melhorar assim, a autoestima do paciente, alguma coisa assim? Eu trabalho muito com pensamentos e sentimentos. Eu faço diários. Por exemplo, depois eu te mando a foto. Existe o Diário do Bem, que eu trabalho com os meus adolescentes hoje, as meninas principalmente. É um diário que uma blogueira fez e que ali você coloca toda a tua vida. Teus sentimentos, o que você sente, o que você gosta, o que você está vivendo, o que aconteceu. Então, isso daí você traz para a terapia e a gente vai conversar juntos para achar os caminhos. Entendi. Vai trabalhando um em conjunto com o outro. Exatamente, isso é um diário. É um diabril que é um diário de bordo, né? Faço sempre um diário de bordo com todo mundo. Isso ajuda muito, não tem muita coisa. Tem técnicas, por exemplo, a gente trabalha com uma técnica do psicodrama.
Eu não sou psicomotricista, mas hoje eu faço psicomotricidade relacional. Eu fiz o curso com as crianças também, né? Então, eu uso tudo que eu tenho para melhorar. Mas o psicodrama, eu deixo a criança representar. Por exemplo, ela está com medo essa semana. Você quer me mostrar num teatrinho o medo do que você tem? Aí a criança representa. E quando ela representa, ela coloca tudo aquilo que não está bom. Sim, tudo aquilo que pode, de certa forma, representar um perigo para ela, né? Que é o que não está bom, o que ela não está conseguindo digerir, entendeu? É muito legal de trabalhar assim, muito bom. Que legal, teatro com psicologia. Chama psicodrama. Psicodrama. Bem legal. Acho que deixa eu ver até aqui, eu vou pesquisar aqui para ver se eu acho. Eu peço para as crianças fazerem aula de equitação, para estarem com o bichinho, com o cavalo. Eu peço para os pais comprarem um animal de estimação, ter um cachorrinho para estar com a criança dentro de casa, é muito importante, para o afetivo, para o vínculo, né, adequado. Eu peço para levar para aula de banda. Mas ele está na igreja, pede para o pastor permitir que ele entre na bandinha da igreja. Então, assim, a musicoterapia, né, tudo isso, toda essa parte sensorial, eu tento fazer com que eles desenvolvam, né, através dessas coisas. Tentar fazer mais de uma coisa, né? Sempre. Porque para você dá um jeito, pro outro dá outra coisa. O outro gosta mais disso, o outro se sente melhor com aquilo. Então eu tenho que ter um leque de coisas na minha carteira, né? Verdade. Peraí. Aí, lá sobre o livro de Consciência, né? Eu lembro bastante que tinha, falava sobre também, além da parte lá que falava sobre o cérebro, falava como também muitas vezes a criança pode ter algum caso tipo conhecido que pode atrapalhar ela, né? Tipo, por exemplo, tem as crianças que têm alguma síndrome ou alguma coisa relacionada, né? Que normalmente atrapalham bastante. Mas às vezes tem crianças que normalmente têm dificuldade, só que elas não têm nenhum problema assim aparente, né? Normalmente pode ser alguma coisa em casa ou então na própria escola que por conta disso ela tem alguma certa dificuldade, né? Desencadeia, com certeza. Tem criança disléxica, tem criança que tem problema de disgrafia, disfonia, sabe? Dislexia. Por quê? Porque a criança que às vezes não saiu do pré-silábico, não foi alfabetizada, por exemplo, foi empurrada de uma série para outra. Sim. E acho que tem um problema. Não tem, uma criança que não aprendeu. Como é que a criança vai desenvolver? Né? Ela só deixa a criança lá e ela que se vire. É bem isso. Esses tempos, né, a gente tava estudando sobre o behaviorismo. Não sei, acho que você conhece, né? São as escolas, A minha escola é Gestalt. Eu sou Gestalt terapia. O behaviorismo, ele é muito humanista, muito bom, sim, muito bacana. Mas é que eu trabalho muito com aqui e agora. Você me traz e eu resolvo. Eu deixo o passado, acho que as coisas você tem que esquecer, sim, já passou, culpa não é de pai, de mãe, a pessoa que quer trazer culpa pra tudo. Não. Eu sou na área freudiana também. Eu sou Gestalt terapia. Eu trabalho com aqui e agora, eu trabalho com a pessoa como um todo. Entendi. Sabe? Mas, assim, uma coisa que eu ouvi lá sobre o behaviorismo, né, é a relação dela com os alunos. Eu vejo que às vezes pode ser algo bom ou ruim, dependendo de como for trabalhado, né? Por exemplo, tem que ser bom pro professor. Eu lembro de 2 casos muito específicos quando eu estava na escola, que ele ajudou muitos alunos, que no caso o professor ele passou um desafio para os alunos. Aqui, os 3 primeiros ganhavam, acho que um certificado do professor falando que, esse foi um dos 3 alunos com a maior nota da sala, junto com uma caixinha de bombom.
E isso acabou fazendo com que os alunos se esforçassem bem mais durante as provas e tudo mais, né? Para conseguir a melhor nota possível. Isso eu achei muito interessante. Mas isso é uma faca de dois gumes. Sim. E aquele que não conseguiu, ele entra num processo depressivo. Sim. Porque eu não fui bom o suficiente para ganhar o bombom, entendeu? Eu acho bem sério isso. E muitas vezes eles acabam nem tentando, né? Porque, por exemplo, eu vejo que, né, eu vi nessa época que muitas crianças que estavam comigo, na hora que iam fazer isso, muitos desistiam de primeira, porque falavam, não, eu não consigo, isso aí não é pra mim, não vale a pena nem tentar então. Então, por exemplo... É isso que eu digo, eu acho seríssimo isso. Essa coisa de recompensa custo-benefício, ela é bem séria. Sim. E até o contrário também pode ser perigoso, que é o outro exemplo, né? Porque, por exemplo, teve um outro caso onde a professora, ela fazia o quê? Se ela tratava muito bem os alunos e tal, ela era bem agitadinha assim, só que quando fazia algo que ela não gostava, ela punia a sala em geral. Então o que acontecia? Ela, por exemplo, uma vez aconteceu lá de alguém que estava com um celular na sala de aula. Ela falou desliga, ela demorou um pouco para fazer isso. E a professora resolveu fazer uma prova 2 dias depois, com uma matéria que a gente tinha acabado de começar, valendo 50% da nota. Aí, sacanagem. Sim, aí tipo, todo mundo nisso acabou ferrando um pouco a nota de todo mundo, né? Só que... E daí todo mundo ficou com raiva dela, né, da guria? De certa forma não, ficaram mais da professora. Mas tipo... mas ficaram com ela, jogaram a culpa pra ela, tenho certeza. Pra menina também. Tua, se você não tivesse celular, não tinha ferrado a gente. Então... E por conta disso, todo mundo acabou meio que ficando ali com pouca nota. E de certa forma a professora conseguiu o que ela queria, né? Porque como tava todo mundo ferrar de nota, eles tinham que ali seguir as normas, porque senão ela podia ferrar de vez com todo mundo. E sim, então daí o que aconteceu? Ela conseguiu meio que o controle assim da sala, mas meio que você via que muitas vezes não era que eles estavam aprendendo, eles só estavam chutando o balde ali. Você vê que um ou dois sabia e esses um ou dois levavam tudo o resto. A única coisa é que a sala ficava quieta. Mas tudo bem, mas ela na concepção dela, Samuel, ela achou que ela estava certa. Sim. E ela achou que tinha conseguido e não conseguiu. Sim. Ela também foi enganada. É uma falsa ideia de aprendizagem, né? Falsa ideia de aprendizagem, exatamente. A mesma coisa, decore, porque daí você ganha nota. Isso não é aprendizado. Sim. Essa balela, né? Meu Deus. Mas eu lembro que, nessa época foi a época que eu tinha medo de química por conta disso. Era a química... Ainda bem que já passou. Ainda bem que você já tá aí, com a tua vida ganha, já é passado, já dá pra colocar uma pedrinha, porque você se superou, né? Sim. Olha como você se superou em todos os segmentos da sua vida, né? Que maravilha. Aí agora estamos aí estudando, né? Vamos ver se conseguimos ir até o final do curso. Com certeza. Claro que vai. E escolhe, né? A namorada. Hã? E a namorada? Por enquanto ainda tá em branco isso aí. Você foi pra estudar, não foi pra namorar, né? Sim. Mas daqui a pouco, mas tá deixando o coração aberto, a vida aberta pra se aparecer alguém, ok, né? Ah, sim. E eu penso assim, eu tenho que pelo menos ali estar, de certa forma, bem ali economicamente, né, falando. Porque, por exemplo, por enquanto eu consigo ali pelo menos pagar umas contas, coisa assim, mas ainda até meio apertado. Eu tô procurando alguma coisa pra mim fazer, trabalho, estágio, de certa forma que não atrapalhe o estudo, principalmente, né? E daí, por enquanto, ainda não consegui nada, né? Mas estamos procurando. Vai aparecer, tenha calma. Vai aparecer. Ainda tá cedo, né? Isso que eu acho. Você tá começando, você tem que investir em você, precisa cuidar de você, para depois ir pra frente, para ver o que vem. Eu sempre digo que Deus tem
tudo guardadinho pra nossa vida, né, Samuel? Verdade. Deus tem sempre, Ele sabe muito bem o que é bom pra gente. Às vezes eu não entendo, digo, ai, por que isso? Ele sabe. Ele sabe de todas as coisas, né? A gente é filho dele, então ele vai cuidar da gente sempre. Pode ter certeza disso. Sim. E vai seguindo a vida, né? Vai. Independente de Enfim, qualquer meu Deus, coisa. eu tenho que ir embora. Você conseguiu perguntar tudo? Aham, acho que era mais isso. Tem Aí, certeza? Veja lá. Veja aham, lá que ainda tem uns 10 minutinhos. foi já, pelo menos as perguntas que tinha já foi. Aí era mais, agora tava conversando mesmo pra... Deixa eu te pedir um negócio. Quando você tiver tempo, Aham. mande pra mim sobre esse livro. Ah, sim. Alguma coisinha, quando tiver tempo, que eu quero dar uma olhada quando eu tiver um tempinho, pra entender melhor e quero levar pro meu grupo de estudos, sabe? Ah, entendi. Eu acho que eu tenho aqui, só que o problema é que eu não tô conseguindo achar. Não, mas ele me mande assim, sobre o que é, me diga o que é, sobre o que ele fala, né? Quais são os objetivos dele, pra eu poder ver como é que ele entra dentro da psicologia. Não é nem da psicologia, da minha área de atuação, né? Da minha escola de atuação, que é a Gestalt, né? Entendi. Então, e é um livro muito interessante. Eu acho que eu tenho aqui, ele pega, se eu não me engano, o começo dele é mais técnico, né? Falando sobre que nem aquela parte lá que eu falei, dos lobos e tal, né? Aí vai Ele fala mais da evoluindo. parte do... Sim, aí vai evoluindo, passando a falar sobre, por exemplo, certas síndromes, por exemplo, o Down, o próprio TEA, né? Vai citando, falando sobre e vai evoluindo, falando sobre como isso funciona na sala de aula. E daí acho que mais pra frente dando alguma, falando sobre, ensinando um pouco sobre como se portar, como um professor se portar na sala de aula, né? É um Isso em livro bem relação interessante. às crianças que vêm com dificuldades. Sim, e principalmente sobre as crianças com dificuldade. Já gostei, manda pra mim. Beleza. Eu leio tanto. Eu tô fazendo uma nova pós agora no curso ABA, que é para crianças autistas, sabe? Ah, sim. Então, eu tô aqui, legal. A conexão tá fraca. Eu tô aqui bem em cima, focada neles, para ajudar, para ficar perto, para fazer com que eles se desenvolvam e que eles cresçam. Entendi. Muito interessante. Até porque uma coisa que eu acho interessante é como que normalmente uma síndrome as pessoas podem ver. Eu tenho um amigo que é autista, né? E meio que eu penso assim, ali o ambiente entre amigos, às vezes, tipo, eles normalmente pegam e levam ali na brincadeira, né? Mas, por exemplo, na faculdade e também na própria internet, assim, que eu tenho um outro amigo. E na internet, a relação entre ele e os demais, eles pegam e brincam muito que ele tem a síndrome de autismo. Tipo, eles brincam, só que na verdade você vê que normalmente ele é o mais esforçado ali do grupo, ele pega as coisas rápido. Tipo, tem algumas coisas que ele precisa melhorar. É que o autista é extremamente inteligente. Sim. E normalmente eu acho que o que as pessoas não percebem é que normalmente, pelo menos o meu amigo, ele é bom em alguma coisa, só que ele foca muito naquilo e tem muita dificuldade em focar em alguma outra coisa. Ele tem ali uma visão. Eles têm regras. Sim. Como eu falei, eles fazem as mesmas coisas da mesma forma, eles não conseguem, sabe? Não consegue. O cérebro parece que fica focado só naquilo mesmo, é bem cerebral. E daí é engraçado, porque ele é que nem eu falei, ele é muito esforçado, só que às vezes o pessoal fica até meio bravo porque ele é muito focado só naquilo e não consegue focar em outras coisas que, entre aspas, precisam. E não adianta brigar porque não é dele, né? Sim. Faz parte da vida dele. Ele é assim, a personalidade é assim. E algo a parte orgânica dele é assim. Sim. E é algo que você tem que saber lidar, né? Não é que nem eu falo, não é brigando ou algo assim que a pessoa vai mudar. Claro que não vai ficar pior, ficar mais irritadista.
Sim, ela acaba atacando ali, ela se sente pressionada, né? Não, e não pode, porque daí pode até fazer uma bobagem, né? Que a criança fica muito nervosa, o adolescente fica muito nervoso, o adulto também, né? E além desse meu amigo... Eles não sabem lidar com a frustração. Sim. E eu também tenho um outro amigo, um companheiro lá da faculdade, que ele também tem, pelo que parece, autismo, não sei o grau, mas Sim. ele também é outro menino muito inteligente, só que ele tem muita dificuldade de aprendizagem. Mas você vê que ele é o único garoto da sala, o que é engraçado, porque normalmente o pessoal eles têm vergonha de perguntar o que a bagunça que eles fazem no ensino médio, diferente quando você chega na faculdade, eu acho que os professores sentem falta. Porque não tem interação direito com a maioria. Acho que eles ficam com receio, coisa assim. E daí você vê que a maioria fica quietinha ali no canto, mas esse garoto não, ele realmente vai lá e pergunta. Isso de certa forma eu fico normalmente assim, impressionado, porque... Ele fica parecendo um menino de segundo grau, né? Ele... Não, na verdade eles são ingênuos demais. Tipo, não digo nem de bagunça, mas tipo, de ele ter coragem assim de perguntar algo. Às vezes parece ser algo muito simples, mas ele vai lá e pergunta. E isso eu acho muito interessante. Mas isso que eu digo, eles são ingênuos. Sim. A ingenuidade deles é genuína, entendeu? E você vê assim, ele é um menino que eu penso, se ele continuasse do jeito, continuar assim, sem problemas, ele iria bem longe assim. Só que claro, também não poderia ir sozinho e é algo que normalmente é algo muito da pessoa, né? Até onde ela quer chegar. E não é só isso. É a personalidade dele. Tem que saber até onde ele consegue, não é até onde ele quer. Sim, tem que ver até onde ele consegue. Até onde ele vai ser preparado para isso, entendeu? Verdade. É por isso que eu falo que normalmente uma pessoa assim, na verdade todo mundo, né? Precisa de ajuda para chegar onde quer chegar, né? Sempre precisa ter... As pessoas precisam de uma... Todo mundo precisa de uma mão. Sim. De um apoio, ou moral, ou mesmo ajuda de qualquer forma que seja. Sabe, Samuel, às vezes, até por estar do lado de você, só do lado. Já ajuda, né? Tô aqui, né? Meu amor, eu preciso ir embora. Sem problema. Nossa, mas que bom ter conversado com você. De vez em quando me dá um oi, manda uma figurinha, eu mando também. O meu não é que eu esqueço de todo mundo, mas a gente trabalha tanto que, todo mundo manda aquele bom dia de manhã, eu dificilmente respondo. Eu respondo uma vez na semana. Eu já falo pra todo mundo, pros meus amigos. Gente, eu mando feliz semana, porque depois eu não consigo mais. É muita coisa, né? Mas faz parte. Mas espero que eu tenha te ajudado em alguma coisa. Sim, espero que você tenha entendido. Se tiver qualquer dúvida, fala na mensagem que eu respondo na mensagem. Fica tranquilo. O que precisar, que você não pegou, que você achou que não deu legal, Naira, eu queria que você falasse disso. Eu já te falo e depois você põe, copia, faz o que você achar melhor. Sem problema. Mas eu fico muito feliz de ter conversado de novo com você. Quem sabe aí, quando eu fui aí de novo, aí eu posso até conhecer o consultório. Ainda vou te dar um abraço. Falou que você falar com a tua mãe, que você deve falar todo dia, que ela deve ficar preocupada com você. Fala que eu mandei um grande beijo, um abraço. Diga pra ela que ela tá igualzinha na foto. Né? Teu pai também estão iguaizinhos os dois. E por falar nisso, tem que levar você pra conhecer o rapazinho novo, né? Pois é, ela tem que aparecer. Diga pra ela que eu tô todas as quintas-feiras no acesso. O dia que ela for médico, alguma coisa, ela bate na sala 14, que é a minha sala. Entendi. Pode deixar. Dá um abraço. Samuel, querido, se sinta abraçado, beijado. Foi um grande prazer falar com você. Foi um grande orgulho falar com você, porque de ver onde você chegou, ver que você tá aí, que, nossa, eu tô assim, muito orgulhosa. Que Deus te abençoe, que os teus caminhos se abram, que cada dia você cresça mais, desenvolva mais, consiga mais. Muito obrigado. Eu, de certa forma, eu considero de certa forma, uma honra, assim, ter conhecido uma profissional como você e tudo mais. Não é nada. E tem muitas iguais, capaz. Eu pude te ajudar, isso me fez muito bem,
porque naquele momento você entendeu que você podia fazer mais do que você fazia. Sim. Né? Que você estava só vivendo o teu mundinho, você era um menino tão bonito, tão inteligente, e você tão embotado, e de repente você viu que você podia, não que você saiu por aí gritando, mas você foi. Não, eu vou, eu posso. Não, eu vou dar conta, e você conseguiu. É isso. Não desista nunca de você. Eu posso desistir de tudo, menos de mim. Verdade. Mesmo. Então você não pode desistir nunca de você. Verdade, concordo. Tá bom? Então tá. Então tá, olha. Beijo grande, abraço grande, mande abração pra mãe, beijo. Que Deus te cuide e te proteja, ó. Firme aí, garoto. Assim. Tá, qualquer dificuldade, qualquer pergunta, qualquer coisa que tenha ficado, fala, escreve, fala no áudio, que eu logo te respondo. Beleza. Muito Tá obrigado bom? aí. Um beijo no seu coração. Você também. Tchau. Tchau. Um agradecimento especial à profissional Naira Amaral do Nascimento. Ela é psicóloga e atua na área de psicopedagogia e saúde na educação.